Hoje vamos reagir à saga do clone do Homem-Aranha. Eu já fiz aqui toda a saga do clone do Homem-Aranha, separada em 6 partes, além da saga do clone original. Tudo isso é a história principal da saga, mas existem algumas outras HQs com esse título, como por exemplo, as 101 maneiras de terminar a saga do clone, que inclusive eu já trouxe aqui no canal, ou a saga do clone de 2010, ou até a do universo Ultimate, mas essas são histórias à parte, inclusive são histórias para outros vídeos. O caso é que esse é um compilado com essas 6 partes, além da saga original. Para caso você queira assistir tudo de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso, aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores. É realmente um compilado. Se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre eles e tudo mais, o link para eles tá aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra história. Senta aí. Vamos. Logo depois da morte de Gwen Stacy, o Homem-Aranha confronta o Duende Verde. Nesse combate, o vilão acaba sendo empalado pelo seu próprio planador. Acontece que o Duende Verde era Norman Osborn, um famoso empresário de Nova York. Então, quando encontrado sem vida, a culpa caiu sobre o Homem-Aranha, que foi tratado como assassino pelo Clarim Diário. É nesse contexto que a história começa com o surgimento de 2 novos personagens quase 2 anos depois. Um homem fantasiado se autodenominando como Chacal contrata um mercenário que aparece pela primeira vez chamado de Justiceiro. O Chacal o contrata para matar o Homem-Aranha com a história de que ele é um assassino e por isso merece ser destruído. Enquanto isso, Peter Parker ouve no Clarim Diário sobre esse novo vigilante violento, o Justiceiro, que declarou guerra aos criminosos da cidade. Então, ordenado por J. Jonah Jameson, Peter sai para tentar achá-lo e tirar algumas fotos. Só que quando ele faz isso vestido de Homem-Aranha, é o Justiceiro que o encontra e dá um tiro para derrubá-lo. Homem-Aranha e Justiceiro se enfrentam no alto de um prédio, e enquanto o mercenário dizia que ele merecia morrer, o Aranha não entendia direito o porquê dele estar sendo caçado, mas consegue destruir uma das armas que o mantinha preso. Só que no meio do conflito, o Chacal aparece pelas costas e usando garras eletrizadas, ele atinge o pescoço do herói, que cai do alto do prédio. O Homem-Aranha consegue se recuperar antes de chegar ao chão e quando volta para o topo, não encontra mais ninguém, a não ser uma arma indicando a sua fabricação, a loja Armeiros Race. Recuperado, o herói parte para lá para investigar, ao mesmo tempo que o Justiceiro também vai para restaurar a arma danificada no combate. O problema é que ao entrar na loja, o Homem-Aranha encontra o cadáver do Sr. Race. Assim, quando o Justiceiro surge, é claro que ele pensa que o Aranha o matou. No meio dos combates, o Aranha tem dificuldade, mas é mais ágil e consegue nocautear o Justiceiro. Desse jeito, finalmente conseguiram conversar civilizadamente, pedindo para ele olhar o corpo do Sr. Race e perceber que tem as mesmas marcas que o Chacal deixou no seu uniforme quando o atacou. Ou seja, o Justiceiro estava sendo usado esse tempo todo. O Chacal era o verdadeiro vilão e só tentou usar aquele mercenário para fazer o seu trabalho sujo, inclusive matando o Sr. Race para que o Justiceiro acreditasse que tivesse sido o Homem-Aranha. O Chacal o usou como uma marionete, então percebendo que o Homem-Aranha não era uma ameaça, ele o deixa em paz. Mas o verdadeiro vilão ainda continuava solto por aí. O tempo passa e o Homem-Aranha volta a atuar normalmente pela cidade, inclusive tendo um recente conflito contra o Mistério. Mas o mais bizarro acontece um dia na cidade quando, do alto, ele vê uma garota loira andando pelas ruas que lembra muito a falecida Gwen Stacy. O Aranha acha que isso pode ser algum efeito das lutas com o Mistério, ou alguma coisa do tipo. Seria impossível ser a Gwen.
Peter segue a sua vida civil e, indo ao Clarim Diário, descobre com Robertson, o editor encarregado, que J. Jonah Jameson foi para a Europa e enviou um bilhete urgente solicitando $1 milhão. Ou seja, algo de errado tinha acontecido. Para isso, Peter vai junto e pede alguns dias de licença na faculdade ao seu professor Miles Warren. E naquela mesma noite, eles partem para o aeroporto. Nessa época, Peter e Mary Jane eram amigos com sentimentos a mais, mas nada declarado ainda. Então ela o acompanha até o aeroporto e na hora de se despedir, eles se beijam pela primeira vez. Algo que faz Peter ficar pensando sobre durante toda a viagem, mas ele vai precisar esperar a volta para se acertar com Mary Jane. Em Paris, a desconfiança de Robertson de que J. Jonah Jameson tinha sido sequestrado se mostra real quando ele também é sequestrado. Então os bandidos ordenam que Peter pague pelo resgate. Claro que ele aproveita para agir como Homem-Aranha sem que ninguém o veja e descobre que se trata de um bandido europeu chamado Ciclone. Só que enquanto Peter tentava resolver isso, em Nova York, a tia May estava se preparando para sair com a senhora Watson, a sua vizinha e tia de Mary Jane. Só que, ao ir para a rua, a tia May vê uma garota loira e isso faz o seu coração acelerar. O Homem-Aranha enfrenta o Ciclone em Paris e obviamente vence o combate, salvando Jameson e Robertson. E com um toca-fitas, ele grava a voz de Peter Parker para provar, entre aspas, que ele não era o fantasiado. Então, durante todo o caminho de volta para os Estados Unidos, Peter convence Jameson, com muita enrolação, o porquê do Homem-Aranha aparecer em Paris. Mas, ao chegar, o único pensamento de Peter é em Mary Jane e no assunto inacabado entre os dois. Só que quando ele chega, Peter vê a senhora Watson dizendo que a tia May não está bem. Ela foi parar no hospital depois de ver alguém que agora estava em cima no seu apartamento. Então Peter larga suas coisas e corre para ver do que se trata. E assim que abre a porta, ele vê Gwen Stacy. Isso era impossível. Gwen estava morta. Então Peter não sabe se aquilo é a sua mente afetada por algo ou por alguém, ou se aquela era uma farsante. Com isso, ele a rejeita, dizendo que Gwen foi morta pelo Duende Verde e aquela impostora estava manchando a imagem da garota. Para Peter, aquela era só alguém com um tipo de senso de humor doentio. Assim, ele a deixa e vai para o hospital visitar sua tia. May teve uma espécie de princípio de infarto com o choque de ver Gwen Stacy, mas agora estava estabilizada. Mesmo assim, a vida de Peter parece ser um grande pesadelo agora com toda essa confusão. Ainda mais quando, dentro do hospital, ele escuta no rádio sobre ataques do recém-saído da cadeia Escorpião. Peter sai e, como Homem-Aranha, enfrenta o seu antigo vilão. Só que, cansado, ele cai num tipo de tanque de concreto e desaparece. Por isso, o Escorpião acha que finalmente matou o Homem-Aranha. Mas Peter consegue se recuperar e depois disso volta ao hospital, onde alguns amigos foram visitar sua tia. Entre eles, Gwen Stacy. Peter diz que não é possível que essa impostora apareça por ali. E o seu amigo do Clarim Diário, Ned Leeds, lhe diz que também achava isso. Mas depois de alguns testes com as digitais dela, ele descobriu que se trata da verdadeira Gwen Stacy. Gwen morreu faz 2 anos. E ela não sabe como pode ter morrido e ainda está viva ali ao mesmo tempo. A garota tem todas as memórias até pouco antes da sua morte. E ela também está assustada. Ela não entende o porquê disso. Não entende o que houve com ela. Mas ainda tem os antigos sentimentos com relação a Peter, que agora não sabe o que fazer. Enquanto isso, o Escorpião continua solta, cometendo seus crimes e se irrita ao ver nos jornais que o Homem-Aranha continuava vivo. É nesse momento que o Chacal ressurge. Ele aparece para contratar o Escorpião, assim como fez antes com o Justiceiro, para que ele finalmente destruísse o Homem-Aranha. E para isso, lhe dá a dica de que ele estaria no hospital. Ou seja, o Chacal sabia a identidade do herói. Por isso, o Escorpião parte para lá sem saber a verdadeira identidade do Aranha, mas o procura pelo lugar.
Por ter atacado o prédio onde a sua tia May estava se recuperando, Peter, como Homem-Aranha, se revolta e ataca com mais intensidade o vilão, o derrotando de uma vez por todas. O Escorpião voltou para a cadeia, mas agora o verdadeiro inimigo era o Chacal, e ele tinha outro plano. O Chacal ajuda o Tarântula a escapar da prisão para contratá-lo também, como fez com os outros. E dessa vez, o Tarântula se mostra superior, aparecendo para o herói no meio de uma crise com os seus pensamentos sobre o ressurgimento da Gwen. A luta entre os dois é levada para um ônibus que de repente para e a própria Gwen entra como se estivesse sendo comandada. E o motorista daquele ônibus era o próprio Chacal. Desse jeito, se descuidando, tentando salvar a Gwen, o Homem-Aranha é nocauteado. Ele acorda amarrado em cima da ponte do Brooklyn, o lugar onde Gwen foi morta. E ali, o Chacal diz que o Aranha não pode mais machucá-la, porque é ele quem vai morrer agora. O Chacal culpa o Homem-Aranha pela morte de Gwen Stacy. Ele devia protegê-la e não o fez. Então agora, tinha que pagar por isso. O Aranha é empurrado do alto, enquanto a Gwen fica do lado sem se mexer, afetada pelo Chacal. Mas antes de cair na água de fato, o Aranha consegue se salvar com a sua teia. A polícia surge no local enquanto o Chacal fugia com a Gwen e com o Tarântula. Então os policiais aproveitam para capturar o Homem-Aranha, já que ele ainda era considerado o assassino de Norman Osborn. Mas quando ele é desamarrado para ser algemado, o Homem-Aranha os golpeia e foge. Enquanto isso, Mary Jane estava chateada com Peter, porque desde que ele tinha ido para a Europa e tinha acontecido aquele beijo, eles não conversaram mais desde a sua volta e do reaparecimento da Gwen. Então, influenciada pela tia May que saiu do hospital, Mary Jane vai ao encontro de Peter no apartamento dele para conversar e deixá-lo cair. O vilão diz para que o herói o encontre no estádio Shea à meia-noite. Assim, partindo para lá, o Homem-Aranha é pego mais uma vez pelo professor, que não ativa o seu sentido, ficando inconsciente mais uma vez. E quando acorda, ele percebe que agora existem dois deles. Dois Homens-Aranha, um de frente para o outro. Num canto do estádio, Ned Leeds está preso a uma bomba e o Chacal surge com Gwen Stacy dizendo que ele tinha duas amostras, uma dela e a outra de Peter. Por isso, ele sabia quem era o Homem-Aranha. E agora, eles não sabem quem é o real e quem é o clone, porque os dois têm as mesmas memórias e acreditam ser o original. O Chacal diz que a bomba presa a Ned Leeds vai explodir em breve e só o verdadeiro